Muita gente acha que esse amor, essa história de amor eterna de Deus com a humanidade começou lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero dizer para você que essa história, ela é bem mais antiga do que parece. E fazendo esse tour pela palavra de Deus, olha só quando é que isso começou. Vamos começar lá em Gênesis. O que tem em Gênesis 1? Vocês podem me ajudar? Escola dominical, hein? Vamos lá. Gênesis 1 tem o quê? Criação. Gênesis 2, Adão e Eva. Gênesis 3, queda do homem. Gênesis 4, Caim e Abel. Gênesis 5, genealogia. Gênesis 6 até o capítulo 9, Noé e o dilúvio. Gênesis 10, genealogia. Gênesis 11, Torre de Babel. Gênesis 12, chamada de Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem um filho chamado José. José é vendido pelos seus irmãos, é levado para o Egito como escravo. Por lá fica, todo mundo conhece a história de José. No final, Jacó encontra com José. Jacó vai também morar no Egito junto com José. Jacó morre, José morre. E enquanto a memória de José era viva, lá na terra do Egito, o povo hebreu era visto com respeito. Mas aí José morre, a memória de José morre, e então aquele povo entra num sistema de escravidão. Então, José morrendo, Deus levanta quem? Moisés, depois de 430 anos de sofrimento. Então Moisés tira o povo da terra do Egito. Aí Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã, 10 não crê, 2 crê. Quem foram eles? Josué e Calebe. Mas Moisés morre, aí Deus levanta Josué, que vai levar o povo para Canaã. Aí vem o tempo de juízes, depois disso vem o tempo dos profetas, depois do tempo dos profetas vem o tempo dos reis. E depois disso, o reino é dividido entre o reino de Judá, né, o reino norte e o reino sul. O rei do reino norte, Jeroboão, do reino sul, Roboão. E aí depois disso, Jerusalém é destruída, eles são levados cativos à Babilônia. Durante 70 anos fica lá preso, destrói tudo em Jerusalém. Deus levanta Esdras e Neemias para restaurar a fé judaica daquele povo, que estava tudo desviado, e para reconstruir a cidade. E aí depois disso, vem os profetas maiores, profetas menores, até que a gente entra depois de Malaquias, no período interbíblico, chamado também como silêncio profético, que durou 400 anos. Nesse período não se ouve uma mensagem do céu, não teve um profeta que se levantou dizendo, assim diz o Senhor. 400 anos. Deus olhando para a menina dos olhos dele, sem dar uma palavra. Só que aí depois de 400 anos, esse silêncio é quebrado por uma voz que clamava no deserto. Um caniço açoitado pelo vento. Um homem que vestia pele de animal. E ele começa a dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nisso aqui já passou muitos e muitos e muitos anos. Lembra que eu comecei em Gênesis 1? A ciência não sabe explicar, não sabe precisar quantos anos isso já faz. Mas eu quero dizer que não terminou por aí não. Jesus de fato vem à terra, passa por todo o processo, morre, ressuscita, volta para o céu. E aí os apóstolos ficam ali 500 de Jerusalém, vão para o cenário de oração durante 10 dias de culto. E que culto sem graça, porque o Espírito Santo não tinha chegado, Jesus já tinha ido embora. Imagina você num culto que durou 10 dias sem a presença de Jesus e sem a presença do Espírito Santo. E eles clamando, vem Espírito, vem Espírito. No 10º dia, a Bíblia diz que como um vento impetuoso, o Espírito Santo enche toda aquela casa. E eles começam então a ser cheios da atmosfera de glória que vem do alto. E essa atmosfera envolveu aqueles discípulos de tal forma que eles não conseguiram segurar para si mesmo toda aquela essência, aquela glória que eles estavam sentindo. E então começa a pregar. Pedro sai na porta do cenário, da porta da igreja, onde estava acabando o culto, e prega para uma multidão de gente. 3.000 pessoas converte. E ali vai distribuindo essa mensagem pelos valados, pelas vilas, pelas montanhas, pelos vilarejos e cidades, até que Deus levanta Paulo. E Paulo começa então a fundar as primeiras igrejas, vai para outros continentes, chega na Europa Deus levanta 2 homens, Gunnar Ving e Daniel Berg, e esses europeus então descem para o Brasil, que chega em Goiás, que chega em Goiânia, que chega até você.
Foi maravilhosa a distância que Deus percorreu para te alcançar. Essa história não começa em João 3,16. Essa história começa antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 4 diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Aonde é que eu quero chegar? Eu quero te apresentar nessa noite um Deus que te ama, um Deus que te aproxima, um Deus que te ensina, um Deus que te alcança. Nós estamos aqui hoje porque um Deus percorreu tudo isso que você acabou de ouvir para chegar até você. Mas eu quero dizer para você, a história acaba aqui, a história não acaba aqui. Ainda existem outros povos que precisam ser alcançados através de você. Nós não podemos ser a pedra que vai parar essa engrenagem. Nós não temos o direito de parar essa palavra de ser percorrida. Ainda existe muito a ser feito, muito a ser feito. Ah, mas o século 21, século que tá 21, né? Gente, você está aí, acorda, amém? Porque é tanto século, sabe, eles passam tão rápido que a gente não sabe. Século 21, com a internet aí. E se eu falar para vocês, tem país que não tem internet? É censurado, Coreia do Norte mesmo é um. Lá não tem acesso à internet, não. E vários outros países, por um motivo ou outro, não tem acesso. Mas eu não posso ir, então ore para que o Senhor levante alguém que possa e vá. Contribua com alguém que já está no campo missionário. Nós não temos o direito de parar essa história de amor. Já vem de muito tempo, não é de hoje. Não pode parar em mim. E se você tiver essa consciência hoje e falar, eu preciso passar essas boas novas para frente, já terá valido a pena a minha vinda aqui nessa noite. Fique em pé em nome de Jesus.